além desse problema dos tratamentos e da medicação, é o problema da aceitação, tanto familiar como aceitação social. Porque quando a pessoa vai ficando adulta e começam realmente os grandes problemas do esquizofrênico. Porque a família não tem tanto conhecimento quanto deveria ter, a sociedade não tem tanto conhecimento. E essa ignorância acirra essa diferença entre o paciente e a sociedade de uma forma geral. E isso eu acho que prejudica muito a questão do tratamento e do desenvolvimento e do desempenho social desse paciente. E a relação de Pedro com a família e com a sociedade, como é que é? Esse é um ponto crucial, porque é muito importante, eu acredito que introduzir o paciente na sociedade depende muito mais da sociedade do que dele, né? Na realidade ele não tem tanta consciência das coisas que estão acontecendo. Então cabe a nós, enquanto família, enquanto sociedade, tá entendendo? Conduzir essa situação através do conhecimento, tá? Da interação, principalmente com os médicos. Não basta só você mandar para o psicólogo, você mandar para um psiquiatra e você não ter esse acompanhamento juntamente com ele para saber o que é que está acontecendo, para entender o que é que está acontecendo. E isso eu acho de fundamental importância, porque assim, por esse desconhecimento, por essa falta de conhecimento, eu acredito que Pedro tenha tido problemas de rebeldia, problemas de não aceitação, e isso tanto social quanto familiar, e isso dificultou um pouquinho a vida dele, tá entendendo? Talvez ele tivesse avançado muito, ele perdeu muito tempo pela falta de conhecimento das pessoas e por essa não aceitação. Ainda existe muito preconceito com relação às pessoas especiais. No caso dele, ele é especial e esquizofrênico, né? E as pessoas que têm alguma doença mental, alguma doença da parte cognitiva, né? Da parte emocional, da parte psicológica. E isso é muito complicado, porque a sociedade precisa entender que na realidade ela é responsável por isso, responsável por introduzir essas pessoas e por entender o problema dessas pessoas. E com relação aos tipos de tratamento e como ajudam o Pedro a se desenvolver? Certo. Como eu falei, Pedro sempre teve acompanhamento psiquiátrico e até então, acredito até 10, 12 anos atrás, a gente só trabalhava com psiquiatras com ele. Então ele só tinha tratamento alopático, né? A partir de então, a gente sentiu a necessidade de procurar psicólogos para trabalhar uma parte mais socializante com ele, né? De conversas, de papos, de sentir o que é que ele precisar falar, então ele se sentia mais livre do que conversar com uma pessoa que na realidade não vai entender muito bem o que é que ele está falando, né? E junto também com a terapia ocupacional, né? Que ajudou muito ele nessa parte de socialização, que é bastante importante. Então assim, hoje ele tem um psicólogo uma vez a cada 15 dias, ele tem terapia ocupacional uma vez por semana e um psiquiatra uma vez por mês ou a cada 2 meses, né? Então, o que a gente tem visto também é que, conversando com os psiquiatras, as drogas elas mudaram muito hoje. Elas não têm mais só aquela visão anticonvulsivante como era antigamente, né? Hoje em dia elas socializam muito mais o indivíduo e a gente tem visto isso, né? São drogas que não causam mais os efeitos colaterais que causavam, né? Aliado ao tratamento psicológico, né, com os psicólogos, a terapia ocupacional que ajuda muito, muito ele nesse sentido. E qual é a relação de Pedro com esses psiquiatras, psicólogos, com os profissionais que ele É interessante porque ele termina tendo uma relação de amizade com todos eles, né? Ele desenvolve assim muito profundamente, né, uma relação de amigos de muito tempo. Parece que ele conhece os psiquiatras e os psicólogos e os terapeutas dele assim, há décadas, há séculos. Assim, é muito importante que haja uma confiabilidade, um grau de confiabilidade alto entre esses pacientes e os profissionais que trabalham com eles. E também a ligação dos profissionais com as pessoas que estão mais próximas desses pacientes.
né? No caso, eu vou uma vez por mês ao psicólogo dele para conversar, para saber o que é que está acontecendo, para a gente poder montar uma estratégia de tratamento com ele. Eu acho isso de suma importância e eu tenho visto que isso tem dado muito certo, inclusive me ajudando a entender o que é que está acontecendo com ele. Né? Eu acho isso fundamental. E como saber se é a doença agindo ou se é a personalidade dele? Como eu falei, a questão de ter esse contato com um profissional que está trabalhando com ele, que está ajudando ele diretamente, né? Eu comecei a perceber essas coisas, essa diferença entre a personalidade, o caráter dele e a sintomatologia da doença, né? Comecei a perceber mais claramente com relação a isso. Mas só tem uma coisa que determina esse conhecimento, que é você estar 24 horas do lado de um paciente como esse. Isso aí determina o convívio, a convivência, sabe? A experiência que você ganha é o que vai fazer você começar a discernir essas coisas. E assim, é importante para ele e é importante para a gente também. Né? De certa forma a gente se torna mais humano, né? Nesse sentido. Né? Mas eu tenho conseguido discernir o que é absolutamente da personalidade dele com o que é da doença. Hoje muito menos da doença e muito mais da personalidade dele. Por quê? Porque os remédios, como eu disse, já não são os mesmos. A gente tem outras formas de tratamento hoje, que é a psicológica, a terapia ocupacional, e isso vai atenuando a questão mais física e psicológica. E vai deixando, eu acredito, que o paciente um pouquinho mais livre. Né? Hoje ele tem uma vida muito mais socializada do que ele tinha 20 anos atrás, há 15 anos atrás. Né? O que seria de pensar que ele envelhecendo piorasse? Não, ele está melhorando a cada dia que passa. Né? Eu acho isso muito importante também. E como é essa relação sua com o Pedro? Você consegue ser só amigo dele ou você tem que exercer uma certa autoridade para ele compreender? Ele compreende essa autoridade? Como é que é? Assim, eu não sei com relação à esquizofrenia de uma forma geral. Mas Pedro, além da esquizofrenia, ele tem uma debilidade mental. Então, assim, sempre a gente precisa, sabe, dar um limite muito tênue ao que é amizade e ao que é autoridade. Entendendo? Eu, como estou muito mais próximo dele, eu tenho mais 3 irmãos, tá certo? Os irmãos conseguem ser muito mais